Olá, gente, bom dia. É, Meu nome é Júlia Mairink e bem-vindos a mais uma palestra do ERI Rio. Bom, eu sou diretora da Acadêmico e eu sou de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e agradeço muito vocês por estarem aqui, por estarem com a gente assistindo e contribuindo para o nosso evento. A nossa equipe está muito, muito feliz com a repercussão que está tendo. E, bom, nessa mesa, perspectivas do continente africano, desafios da integração regional e econômica. O continente africano do século XXI tem cada vez se inserindo na política internacional, visando o crescimento econômico que vem crescendo muito e ressignificando o que alguns autores chamam de renascimento africano. Por isso, iremos tratar sobre alguns planos postos em práticas para acarretar o desenvolvimento dos países africanos e responder perguntas como: qual o papel da União Africana e como ela entregará ao continente? Qual a importância de novos acordos comerciais? Quais são as expectativas da criação de uma área de livre comércio que abrange a maioria dos países africanos? Quais os desafios que a África enfrenta e enfrentará para manter e continuar promovendo essa integração? E, além disso, vamos falar muito da relação entre o Brasil e com os países africanos e qual o futuro dessa cooperação. Bom, hoje nós temos três palestrantes incríveis que agora eu vou apresentar a vocês. A primeira é a embaixadora Irene Vidagala, que é formada em Direito pela USP, concluiu o Instituto Rio Branco em 1986, tem 35 anos de carreira diplomática, serviu nas embaixadas do Brasil em Lisboa, Luanda, Pretória, além da missão do Brasil na ONU e no Consulado Geral do Brasil em Roma. No Itamaraty, em Brasília, foi chefe da divisão da África Meridional. Foi embaixadora do Brasil em Accra, Gana, até fevereiro de 2017. Atualmente está no escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo. Sua carreira está estreitamente associada a postos de missões e visitas no continente africano, tendo cumprido missões temporárias nas embaixadas do Brasil em Bissau, Dakar, Maputo, Lusaka, entre outros. É mestre em Relações Internacionais pela UNB, com tese Pensamento Africano em Relações Internacionais e no curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco. Apresentou a tese Política Externa do Governo Lula para a África. A política externa tem como instrumento de ação afirmativa, ainda que não só tem realizado várias palestras versando sobre temas relativos às relações de Brasil-África e sua vinculação ao tema do racismo no Brasil. Ela também participou do documentário Exteriores, Mulheres Brasileiras na Diplomacia, que vale muito a pena assistir, e tem contribuído em eventos relativos à participação de mulheres na política e na gestão pública. Logo depois, quem falará é o presidente Rui Mukwege, é angolano, bacharel de administração de empresas com foco em comércio exterior pela Unesp, concluiu o curso de extensão em assuntos africanos pela USP, gestão de projetos de desenvolvimento pelo BID, Export Impact for Good pelo ITC, cursando MBA em gestão em logística e operações internacionais no USCIS 2020. Atualmente é o presidente da Afro Chamber, onde tem trabalhado com o time em um processo de ampliação e crescimento da influência da instituição no atual cenário global. Atuou desde 2008 na diretoria da CPLP, Diretoria Financeira e Conselho Consultivo. Sua função como trader para os países africanos levaram-na a refletir sobre as necessidades inerentes aos países africanos e em como o Brasil poderia contribuir com produtos de excelente qualidade e preços competitivos, especificamente sobre o papel da Câmara de Comércio Afro-Brasileira na promoção desses produtos e na geração de ações de impacto social de empresas brasileiras em países do continente africano. Colaborou no conteúdo do livro Exportando para os Países Africanos de Língua Portuguesa, Zilda Mendes, 2013, e ministrou palestras internacionais em Angola, Cabo Verde, Camerun, Etiópia, Guiné Equatorial,
Ilhas Canárias, Marrocos, Ruanda e São Tomé e Príncipe. Por fim, temos o professor Alexandre dos Santos, jornalista formado pela UERJ e mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio. É professor de História da África do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, articulista do projeto Colabora e do site História da Escravidão, e um dos autores do livro África no Mundo Contemporâneo, em 2014. Bom, já vamos iniciar. Peço para os senhores que, se vocês tiverem alguma dúvida, só alguma pergunta para os nossos palestrantes, só e colocando no chat. E a gente, depois, ao final da apresentação deles, vamos reproduzir aqui. Bom, embaixadora, por favor. Muito obrigada, me ouve? Sim, só chegando, tá tudo bem? Tá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de manhã. Adoraria estar vendo o rosto e a expressão de todos vocês. Eu tenho a impressão de que no público de RI, vários dos que aqui estão hoje nos assistindo já me conhecem. Quando a gente fala de África, eu costumo fazer meu caminho para estar presente, né? Eu acho muito bom a gente estimular esse debate sobre a África. Para assustar vocês, eu vou começar dizendo que a gente tem 54 países no continente africano e eu devia ter uns 54 tópicos aqui, bullets, para falar, né? Porque o tema é bastante complexo. A Júlia ajudou, ela deu uma direção para a nossa conversa, colocando nesse guarda-chuva da União Africana. E esse guarda-chuva nos ajuda porque a União Africana, que faz a promoção da integração do continente, né? Ela própria pauta os seus desafios, ela própria indica quais são os caminhos que aquela liderança precisa ocupar. Então, vai ser um pouco uma colcha de retalhos essa nossa conversa, mas eu acho que no final a gente chega a algumas mensagens que é aquelas que eu gostaria de deixar para vocês. Eu acho que o primeiro ponto a fazer sobre a União Africana é que ela é bastante diferente da nossa experiência da OEA, por exemplo, no ambiente das Américas. A União Africana ela tem uma capacidade de interlocução e de apresentação de agendas que a OEA talvez nem se propõe a fazer, porque o surgimento da União Africana já é uma proposta de coalizões, de esforços conjuntos para a superação dos muitos desafios. Então, é importante a gente pensar que a União Africana ela não é vamos dizer assim, uma entidade, uma organização alátere da política do continente, mas ela está muito central na política do continente. E eu acho que uma forma da gente pensar quais são esses desafios da integração e da economia, a gente tem que olhar para essa agenda da União Africana. A União Africana ela quer paz, desenvolvimento e unidade. Então, é como que se um item fosse essencial para o outro. Não existe uma desarticulação entre a atividade econômica e a atividade política. Então, nós temos esses três componentes, que é paz, desenvolvimento e unidade, e a União Africana, ao longo dos últimos anos, ela colocou temas que são centrais para o debate daquele ano. Eu acho que aí a gente já começa a ter um bom indicativo de quais são esses componentes essenciais e os desafios desse continente. Então, eu vou fazer uma vinda de trás para frente. Eu peguei os últimos 5 anos. Então, a gente tem, por exemplo, 5 anos. Em 2015, o tema da União Africana era empoderamento das mulheres. Isso é essencial. Depois, 2016 foi um ano dedicado a direitos humanos, com especial ênfase em mulheres. A gente vê que há uma tônica bastante grande neste aspecto. O item seguinte, em 2017, foi aproveitando os dividendos demográficos, investindo na juventude. Ou seja, nós temos um foco humano muito forte, um foco na agenda do componente humano do continente, mulheres e jovens. Depois a gente tem, em 2018, luta contra a corrupção. E aí a gente vê como a corrupção é reconhecida como um tema bastante importante.
O Banco Africano de Desenvolvimento, por exemplo, reconheceu naquela ocasião, em 2018, que os contratos feitos no continente africano, seja contratos de prestação de serviços, seja de compra de bens, eles registravam, em média, um superfaturamento de 25%. O que a gente tem aqui? A gente tem um elemento, para vocês pensarem, da corrupção com o elemento ativo e o passivo. Se alguém recebe corrupção, recebe propina, para usar a linguagem aqui do Brasil, é porque alguém está pagando isso. E a corrupção ela tem um forte componente internacional, porque quem paga, quem propõe os elementos desses contratos de corrupção, são, sem dúvida, os grandes parceiros da África no Ocidente. Aí a gente fala, a China agora, bom, a China acabou de chegar e esse processo é bastante mais antigo. Vamos para 2019. 2019 foi o tema dedicado a refugiados retornados e pessoas internamente deslocadas. Então, um problema decorrente da guerra. E neste ano de 2020, o tema é silenciando as armas. Ou seja, nós vemos aí, nesse conjunto de temas da União Africana, um foco muito grande em recursos humanos, mulheres jovens, imigrantes ou pessoas, os refugiados, pois a gente vê um componente de corrupção e a gente vê um componente de paz. Eu acho que esses temas, eles têm que estar vistos em conjunto para a gente poder pensar como é que a unidade do continente e o desenvolvimento econômico vai se dar. Há, porém, um outro tema que não está indicado aí, mas que eu acho muito interessante trazer. Para quem não conhece muito as fontes de estudo, os temas, como é que você vai estudar a África, eu recomendo muito fazer uma pesquisa, uma busca na página da Mo Ibrahim Foundation. O Mo Ibrahim é um sudanês rico, muito rico, que criou uma fundação para tratar de promoção de desenvolvimento, mas essa palavra desenvolvimento eu vou retirar. Ele criou uma instituição para promover governança. Este é o tema que um africano estabelece como objetivo central para a atuação do continente. Ou seja, quando a gente vê um discurso de desenvolvimento, de paz e de unidade, você vê um grupo africano muito forte falando que na essência de tudo isso está a governança. Este trabalho da Mo Ibrahim Foundation é espetacular. Por quê? Porque ele reúne componentes de todos esses outros itens. Então, ele vê, por exemplo, transparência na administração pública, que tem a ver com corrupção. Ele tem uma observação em cima de eleições democráticas, acesso à educação. O que ele diz é que governança é oferta de serviços públicos que a população tem direito de esperar e o governo tem a obrigação de conceder. Ou seja, talvez melhor do que a gente olhar exclusivamente quais são os indicadores de transparência, de doing business, de direitos humanos, de democracia no continente africano, o que a gente tem que olhar é esse conjunto de itens que conformam esta ideia, este conceito de governança. Como está o processo de governança na África? Como está o processo de governança em cada um desses países? E a Fundação Mo Ibrahim faz um índice que publica a cada ano, ela faz uma avaliação da evolução e ela tem um índice geral, onde ela dá os países com maior e melhor índice de governança e aqueles países que estão perdendo qualidade. E diz os componentes. E aí, talvez eu acho que a gente pode pular para quais são as perspectivas. Então, se você tem essa preocupação com governança e você tem a União Africana indicando quais são os problemas, a gente tem que pensar para onde a gente está indo, quais são as perspectivas do continente. Existe uma narrativa internacional que é chamada muito de uma narrativa extremamente otimista, né? Ou senão uma narrativa, vamos dizer assim, quase que idolatrando a África, onde fala que a África vai crescer muito, mas os africanos, eles não gostam dessa narrativa.
eles são muito mais cientes das suas dificuldades. Essas capas de notícias de revistas internacionais fazendo essa apresentação muito positiva da África acaba criando expectativas que muitas vezes não se cumprem e produzem o efeito inverso de dizer, não era assim, veja que não é. Então, vamos ignorar essas super apreciações, essas grandes manchetes sensacionalistas e vamos um pouco para a realidade. De fato, o que a gente vê hoje, que para o desenvolvimento econômico da África, para conseguir essa unidade e esse projeto de paz, nós temos que levar em conta alguns desafios que o continente tem. E esses desafios, eles são... Cada desafio pode ser uma oportunidade, né? Você tem... Quais são as possibilidades que estão associadas a isso? Claro que existe população, e quando a gente fala em população, veja só, quem nasceu hoje, daqui em 2100 vai ter 80 anos, portanto vai ver. Em 2100, conta-se que a África vai ter mais população do que a Ásia, tendo um território menor do que a Ásia. Então, a gente fala assim, bom, mas essa população vai ser essencialmente pobre. Ela pode ser essencialmente pobre, mas ela vai ser consumidora. Porque se ela é consumidora, ela vai consumir saúde, comida, vacina. Se ela não consumir saúde, vacina e comida, ela morre e não vai compor a população. Então, necessariamente, se você tem uma gigantesca população, ela vai ser consumidora. E aí você qualifica esse consumo, se é um consumo de classe média, se é um consumo de uma elite, ou se é um consumo de camadas as mais pobres do continente. A gente tem, então, uma outra perspectiva, que é esse compromisso da integração por parte dos líderes africanos. Esse compromisso, ele encontra muitos desafios altos e baixos, porém, é muito importante a gente entender que fazer o contrário, né? Qual seria o prognóstico de integração se não houvesse um compromisso dos Estados? Quando foi criado o projeto de um mercado de integração continental, havia muito ceticismo, que nunca seria possível. Ok, ele não seria possível sequer de assinar. Foi assinado e hoje ele está começando a implantação. Se essa implantação vai demorar mais tempo do que o previsto, é muito provável. Mas, quando você tem uma ideia, você tem a possibilidade de fazê-la como um fato. Isso não passa por aquelas narrativas eufóricas, passa pelo esforço das lideranças continentais e dos atores no continente. Um outro item da perspectiva, dessas perspectivas positivas é toda a área de água da economia azul, que se chama no continente, que há muita coisa a fazer, todo elemento da conectividade. Hoje a África é reconhecida como uma das regiões com o maior crescimento do acesso à internet. Isso é bastante importante, porque as pessoas elas podem fazer um leapfrog, né? Quer dizer, pular tecnologicamente parcelas. Você não faz uma bancarização indo ao banco, mas você faz uma bancarização colocando um banco já num telefone celular. Então, as questões tecnológicas são um desafio muito positivo, que criam possibilidades. Existe a possibilidade de industrialização, superados os grandes problemas de infraestrutura. Essa industrialização, ela cria o potencial de emprego. É importante pensar que a gente tem uma juventude que precisa ser educada e empregada. E depois a gente tem um item que, para a gente no Brasil, é extremamente importante, a questão da agricultura. A África, ela não... Hoje em dia, quando a gente pensa na África consumidora de alimento, a gente pensa no que ela compra, mas o que a gente tem que pensar é no que ela produz. Se você tem mais de 1 bilhão de pessoas, o alimento dessas pessoas não é importado. O que é importado é absolutamente marginal, o que é da essência é uma alimentação produzida localmente. E essa será a tendência, aumentar a produção local para consumo da população. Eu estou vendo aqui meu tempo, eu vou chegando longe. Eu quero concluir, né, essa minha colcha de retalhos que eu estou falando com vocês e deixar perguntas para depois,
ainda mantendo-me nas perguntas que a Júlia fez para a gente, quais são as respostas que a gente pode dar, né? Eu acho que a gente, antes de responder, a gente tem que pensar como vai responder. Não adianta a gente pensar numa análise do continente africano se a gente não pensa em qual é o tipo de inserção do continente africano no conjunto da economia global, né, e da política global. O continente africano, nos anos 70, 60, 70, assim que se torna independente, participa muito fortemente com os países da América Latina de uma reflexão sobre a inserção. Tanto a CEPAL da América Latina, quanto a UNECA, que é o equivalente na África, pensaram a teoria da dependência. Havia o Samir Amin e o Raul Prebisch na África e aqui na América Latina, e eles pensando como é que havia uma economia marginal. Havia um sistema em que as economias africanas e da América do Sul, ou da América Latina, eram economias periféricas. Então, a gente precisa pensar quanto de periférico continua sendo essa economia do continente africano. E aí tem um tema que tem surgido, a gente falou de industrialização, tem um tema que tem surgido até muito agora em função da Covid e dessa tentativa de uma política norte-americana e do Ocidente de reduzir a dependência da China, quanto a África será capaz de entrar em cadeias, né, nas cadeias de produção, como substituta do continente africano. Será possível reduzir, a pergunta, né, será possível reduzir uma presença da China com a sua mão de obra barata para uma presença do continente africano que também oferece condições, vamos dizer, de mão de obra barata? Aí existem todas as dúvidas a respeito de infraestrutura, mas num processo de 20, 30 anos, é uma coisa que se pode pensar. Um item muito importante como é que a gente pensa essa presença africana, é a questão das estatísticas. Nessa minha colchinha de retalhos, a gente não pode deixar de pensar, e eu deixo o desafio para vocês, quer dizer, não adianta eu chegar aqui e oferecer para vocês, olha, a África é assim, assim, assim. Eu quero colocar perguntas para vocês, para que vocês comecem quando estiverem perante uma discussão sobre a África, vocês saberem terem um olhar qualificado para essas narrativas, sejam narrativas pessimistas, sejam narrativas eufóricas sobre o continente africano. Então, um componente que é essencial, e que é aquele mesmo Mo Ibrahim, entre outros, né, que eu já falei, mas entre outros, chama atenção desse elemento, é o elemento das estatísticas. Para vocês todos terem uma ideia, todos e todas, meninas, dos 54 países do continente africano, apenas 8 têm um sistema de registro civil de nascimentos e mortes. O sistema de estatística na África é muito frágil. Governos mais compromissados com o desenvolvimento e com a expansão econômica estão trabalhando seriamente na melhoria das estatísticas econômicas. E aí, pena que eu não tenha tempo, depois se alguém quiser me perguntar, como as estatísticas más estatísticas favorecem os interesses do Ocidente no diálogo com o continente africano. Se alguém quiser depois me perguntar, eu explico por quê. Mas o que é importante refletir aqui nós estamos trabalhando com um continente que tem fracas estatísticas. Se tem fracas estatísticas, tem pouca condição de fazer boas políticas públicas. Se não consegue fazer boas políticas públicas, vai ter dificuldade em alcançar os SDGs da ONU. E se não consegue fazer esse avanço do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, muito possivelmente terá dificuldades em fazer um avanço econômico. Então, esses são pontos, né, que eu estou levantando, e quem é que está trabalhando nisso? São os governos, mas há atores muito importantes que são atores determinantes nesse processo de desenvolvimento africano e desenvolvimento lato sensu, né, nesse processo de ampliação da governança, se a gente pensar no termo utilizado pelo Mo Ibrahim. Então, a gente tem
a Universidade Africana. Eu costumo dizer, vocês que são estudantes, pensem em estudar na África. Existem universidades que têm muito boa condição de oferecer essa reflexão para alunos que vêm do Brasil. Eu acho isso muito interessante. A gente pensa como países do Sul, existe uma afinidade de pensamento. Você tem think tanks que estão produzindo trabalho, e hoje é fácil segui-los via mídias sociais. É claro que existe uma sociedade civil muito ativa, muito ativa. Não é à toa que a gente vê vários ganhadores de Prêmio Nobel da Paz vindo do continente africano, porque eles são ativistas na área de direitos humanos e na área de participação política da sociedade civil. Mas nós temos também no continente as instituições regionais e a própria instituição continental, que é a União Africana. Esses atores fazem com que o processo político da região seja um processo político bastante mais sofisticado, né? Bastante mais plural, e isso é importante. Gente, eu preciso concluir meu tempo, aqui já devem estar aí pedindo para trocar. Vou falar para vocês de Brasil e vou juntar isso como um componente desse processo de integração africano, de crescimento do continente, que é a exploração do soft power africano. Soft power africano é um componente que tem a ver necessariamente com a sua história cultural, com a sua formação. Se a gente pensar aqui, Black Lives Matter não é mais um conceito dos Estados Unidos, ele passou a ser um conceito global. Esse conceito global ele está necessariamente associado à África. Ele está associado a um poder de coalizão das diásporas africanas. Se a gente pensar no Brasil, 56% da população afrodescendente. Se a gente pensar que as elites africanas estão em Londres, enfim, na França, nos Estados Unidos, agora na China também. Então, existe um componente de soft power ao qual se agrega humano, ao qual se agrega, por exemplo, toda a indústria cinematográfica, para não falar da indústria da moda, que agora está surgindo, mas, enfim, a indústria da música, que era de fato o que eu queria falar, para pensar toda a área de esportes, quando nós vemos que atletas se juntam nesse movimento, nós estamos falando de um Black Lives Matter, de uma coalizão que faz com que, em última instância, a gente esteja projetando esse olhar sobre a África. Isso não é pouco. Gente, tenho que falar de Brasil para terminar. Eu queria contar para vocês uma historinha que alguns de vocês já terão me ouvido, quem já me conhece. Eu era embaixadora do Brasil em Gana e recebi vendedores de aviões da Embraer, tanto da parte da Embraer Defesa quanto da parte da Embraer Civil. Eu recebi, ao longo dos 5 anos que eu fiquei lá, 3 vendedores que foram algumas vezes para continuar os serviços. Nenhum desses era brasileiro. Nenhum deles era brasileiro. Isso significa o quê? Que uma empresa brasileira do tamanho da Embraer não consegue encontrar no nosso mercado pessoas com capacidade de entender o mercado africano e de atuar naquele mercado. Então, quando eu venho falar aqui para vocês de relações Brasil-África e do potencial ou das dificuldades da expansão desse relacionamento, eu me dirijo a vocês e digo, quem está estudando África de verdade, quem está disposto a compreender e fazer esse movimento de ir até a África para, a partir de nós, dos nossos recursos humanos, fazermos uma agenda que possa ser aplicada pelas lideranças políticas. Eu dava lá aula de África numa faculdade aqui de São Paulo e eu tenho certeza que os meus alunos, eles têm condições de sentar perante uma chefia numa corporação, numa empresa nacional ou internacional, e demonstrar uma compreensão de África que praticamente muito poucos vão ter. Nós sabemos que hoje em dia estão crescendo os cursos de África, né? Nós vamos ter aqui o professor Alexandre. Mas é muito importante fazer essa entrada dentro da compreensão do continente. Quando eu me disponho, quando eu gosto, né, gosto muito de falar com os alunos, a ideia é tentar passar para vocês um conhecimento, mas, sobretudo, uma sensibilidade para essa visão africana. E que é isso que a gente acha que tem condições de fazer.
O Brasil tem muita coisa a fazer na África, vocês podem estudar muito assunto, desde o ponto de vista da agricultura, do ponto de vista do desenvolvimento de políticas públicas que são aplicadas no Brasil. A questão, por exemplo, um aluno meu fez um projeto, que a gente fez uma incubadora de negócios, ele fez um projeto, é claro, era só uma análise, era um exercício, né? Em que a proposta dele era difundir e vender urnas eletrônicas brasileiras na África. É muito interessante a gente ver que os processos políticos que estão tendo problemas no continente africano têm a ver com a apuração eleitoral. Se você consegue fortalecer a ideia do uso de urnas eletrônicas, você possivelmente estará assegurando melhores condições para o desenvolvimento democrático, para a transparência eleitoral. Então, vocês vejam que os campos de atuação são muito grandes. O que não será numa intervenção de 20 minutos que eu vou conseguir falar com vocês, né? Aliás, já passei muito. Então, muito obrigada e bom trabalho a todos. Bom, muito obrigada, embaixadora. Nós já temos vários comentários de congressistas falando que a senhora foi maravilhosa. E, bom, agora o próximo palestrante será o presidente Rui, da Afro Chamber. Rui, por favor. Olá, boa tarde, bom dia ainda a todos aí, né? É um prazer estar com vocês aqui no RRI. Obrigado, Júlia, pelo convite feito. Realmente é uma oportunidade muito grande, também é um desafio, né? Porque nós estamos falando aí com pessoas que são feras, né? Em África, e a embaixadora Irene Gala é uma dessas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande por ela também. O Alexandre eu conheci há pouco tempo e também vejo que ele tem bastante conhecimento, então vai ser um momento muito interessante para a gente conversar um pouco sobre África. Então agradeço mais uma vez aí pelo time e pelo convite que me foi feito. Eu tenho uma pequena apresentação aqui, porque como a gente fala sobre alguns aspectos, né, e a embaixadora já colocou isso bem claro, né, que são alguns números que faltam, às vezes, nas relações do Brasil com os países africanos. Nós gostaríamos de falar da Câmara de Comércio Afro Chamber, Câmara de Comércio Afro-Brasileira, falar mais um pouquinho o que é aquele cenário, qual é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo esse tempo de Covid, né, e eu vou só compartilhar aqui a tela com vocês para dar um histórico daquilo que é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Então, nós temos aqui, eu espero que estejam todos vendo aí a minha tela. Júlia, será que estão vendo a tela? Porque eu não estou conseguindo ter uma visão aqui. Alô? Oi, sim, tá ótimo. Pode prosseguir. Pode, estava precisando de uma licença aí. Então, a fundação foi em 1972, né, pelo deputado Adalberto Camargo, e nós trabalhamos muito com a questão de referência de certificados de origem, né, tínhamos também, nos anos 80, a revista Afro Chamber. O setor de inteligência comercial também é um outro órgão que surgiu para que a gente pudesse dimensionar um pouco o que é a demanda africana, né, sobre produtos e serviços. E a partir de 2012, então, nós começamos a fazer missões anuais para o continente africano, missões empresariais, sobretudo, e a partir de 2019, então, começamos a trabalhar, então, no rebranding da Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Por que é interessante falar sobre o relacionamento de África e falarmos também sobre essa questão dos mitos que existem relacionados ao continente africano, né? Nós vemos que, normalmente, os negócios em África, eles estão mais direcionados para os relacionamento. Relacionamento é uma palavra básica, né? E os consumidores africanos, como muito bem colocado também anteriormente, eles têm, de fato, muito mais dinheiro do que a gente pensa, né? Então, nós temos essa estratificação muito forte, né? Temos pessoas que, uma grande maioria
podemos falar que não tem, mas temos aqueles também que são super ricos, né, que hoje, pela transparência que se quer, é possível a gente entender um pouco desse cenário em África. Falando sobre regionalismo, que também está dentro daquilo que é o título de hoje, né, a abordagem, quando você faz negócio em África, deve ser regional, né, a fidelidade dos africanos também, a marca é alta, e corrupção, né, como colocado também anteriormente, é um assunto levado muito a sério, inclusive estando na pauta da União Africana. A China, né, nós sabemos da presença chinesa, e é muito interessante, né, eu nasci em Angola, vivo já no Brasil quase 40 anos, e a gente sabe que durante muito tempo, muitos angolanos, sobretudo, vinham aqui ao Brasil, sobretudo ali em São Paulo, mais especificamente, na região do Brás, ainda, para ser mais específico ainda, onde as pessoas vinham aí para fazer compras de algumas roupas, sobretudo. Muitos acabaram descobrindo que essas roupas eram feitas na China, então muitos deles acabaram direcionando os negócios para a China. Mas aí, com esse cenário de pandemia, que também nós entendemos que houve um repensar acerca da dependência, né, dos países em termos de China, então nós vemos que as pessoas hoje, no continente africano, estão pensando em criar também uma indústria forte, né? As pessoas pobres também têm preferência de mercado, né? Os modos de comunicação é algo muito importante, né? Já falado pela embaixadora também, a presença dos celulares hoje, a presença de tecnologia, então temos algo em torno de 1 bilhão de aparelhos celulares hoje no continente, e esses aparelhos funcionando, por incrível que pareça, muitos deles, inclusive, sendo usados aí para transferências bancárias, por exemplo. Nós sempre falamos para que se use nas relações do Brasil com a África também os consultores locais, e sempre uma visão aqui que nós queremos dar um pouco acerca dos países, né, atrativos, países que têm tido um índice muito interessante de governança. Essa apresentação eu pedi para a Júlia compartilhar com os participantes, então vocês poderão depois buscar para que a gente não possa se demorar muito em cada um desses itens, mas nós temos países muito interessantes, né, como a Tunísia, né, os países do norte da África, como vocês sabem, 10 dos países que são da Liga Árabe estão no norte da África. Eu tive o privilégio, ano passado, de viajar para o Sudão, e o Sudão me pareceu um país muito interessante, mas com uma questão histórica também muito complicada. É importante que a gente estude um pouco mais sobre isso, mas a África é essa diversidade, né, muito grande. Temos países como Ruanda, eu estive também em Ruanda em 2014, foi muito interessante notar, né, e a única referência que eu tinha do Ruanda até então era o Hotel Ruanda, o filme, né, e onde vemos ali a morte de quase 3 milhões de pessoas, e eu pude chegar naquele país, né, com aquela visão um pouco ainda debilitada em relação a essa questão da segurança e pronto, desse genocídio, se podemos colocar assim, que tinha acontecido lá, mas eu pude reparar ali um país super organizado, super seguro, mais seguro do que muitos países aí ao longo do globo, né? Então, Ruanda, altamente seguro, uma governança excelente, e nós não nos metemos, como trabalhamos muito com trade, não nos metemos muito nas questões políticas dos países, né? Nós entendemos que cada país tem a sua soberania, né? Temos o caso aqui do Quênia, né? E Botsuana, a Namíbia. Então, alguns desses países são países extremamente atrativos, e um que eu gosto de citar sempre muito é a Nigéria. Eu entendo que o público aqui é um público de relações internacionais, então tem uma ideia acerca do mundo como um todo. Nigéria hoje um grande país em termos de população, uma população muito parecida com a população do Brasil, algo em torno de 200 milhões de pessoas, mas num espaço físico, geográfico muito pequeno, mas um país, sem dúvida, com uma grande influência e o maior PIB hoje do continente. Então, essas são informações muito interessantes. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui é justamente a questão dos acordos comerciais, né? E eu acho que é aí que os profissionais de comércio exterior acabam entrando, e também
os profissionais de relações internacionais, né, na confecção desses acordos e também no compartilhamento disso. Então, gostaria de citar alguns onde o Brasil está inserido, né. Nós temos dois grandes aqui, que é o SACU-Mercosul. Nós temos também a SADC, na realidade, é uma área de livre comércio também no continente africano, e o Sistema Geral de preferências que nós temos, preferências comerciais, né? São 43 países e mais 10 países em África que têm trabalhado. E o que nós vamos discutir hoje também, e deixar ali para que vocês também possam ter essa oportunidade de pesquisar mais, né, e melhor, é o African Continental Free Trade Area, né, que é o livre comércio entre África. E que impacto isso pode ter para o comércio e para os países, né, africanos como um todo, mas também para o Brasil. Então, nós vemos que, basicamente, em cada uma das regiões africanas já existem os blocos comerciais, né? Isso nós sempre conversamos aqui, sobretudo, com os empresários, que eles tenham essa visão de trabalhar no continente africano, de conhecer o mercado africano através desses blocos econômicos, né, esses acordos comerciais. Então, alguns, só para que vocês tenham ideia, a comunidade da África Austral, a SADC, como nós chamamos, ela é composta por 15 países, né? A comunidade da África Oriental por 6 países, né? O ECOWAS tem 17 países, e a COMESA, que é o Mercado Comum da África Oriental Austral, tem 21 países. E com esse grande acordo, né, o African Free Trade Area, ele, na realidade, muitas das barreiras que hoje existem, enquanto o mundo, por exemplo, hoje está falando em Brexit, né, nós vemos ali na comunidade europeia, a África está buscando esse consenso, né, e nós vemos que isso é possível, e durante muito tempo, na realidade, foi colocado como um grande desafio, e hoje já é uma realidade, né. E vamos falar, então, primeiro aqui do Mercosul, SACU, onde nós temos cerca de 1.076 códigos, né. Nós sabemos que a oferta, a contrapartida do SACU, e o Brasil está inserido lá no Mercosul, são 1.026 códigos, né, e com taxas que variam aí de 10% até 100%. Né. É muito interessante, né, 5 países, né, do Mercosul, e a SACU também, né, a área composta por 5 países. Vamos citar um dos países que está lá e que, na realidade, um acordo muito bem feito poderia ser muito interessante, que é a Namíbia, né? A Namíbia tem hoje um corredor chamado Walvis Bay Corridor Group, onde muitas das mercadorias que vão até, inclusive, para Angola, elas passam, né, transitam aí pelo corredor de Walvis Bay, e aí depois são distribuídas e chegando aos vários países do continente. Mas se tivéssemos uma linha direta entre o Brasil e a Namíbia, levaríamos aí de 8 a 10 dias de navegação. E hoje, normalmente, o transit time é algo em torno de 35, 40 dias. Né? E nós entendemos que essa diminuição desse transit time seria muito interessante naquilo que são as relações, sobretudo comerciais, o impacto. Né? Aqui é um pouco da distribuição, né, do Walvis Bay Corridor Group para Angola, de 3 a 5 dias. Nós, de Congo, 5 a 6 dias, e as rotas marítimas, então, vêm de Europa, do Extremo Oriente, da América do Norte e do Oriente Médio. Vamos falar agora um pouco sobre um acordo que é o Mercosul. Egito também está funcionando, é um acordo preferencial, então ele foi promulgado em setembro de 2017, são 9.800 linhas de produtos. Nós sabemos que o Egito hoje é um grande parceiro, um grande player, né, e aqui tem uma tabela, né, onde vocês podem ver algumas dessas diminuições de taxas, né, e essas linhas de produtos. Então, eu aconselho também que entrem em contato conosco posteriormente para que a gente possa passar de forma mais detalhada algumas informações sobre isso. Nós temos promovido eventos só para falar sobre isso, e, na realidade, eu acho que o que é importante colocar hoje é que isso já existe, mas que o Brasil precisa fazer mais. Né? Aqui um pouco dos números da composição do free trade entre o Egito e o Mercosul, e eu gostaria só de citar o Egito como um
país onde os acordos, sobretudo, país a país, são muito interessantes. O Egito hoje tem acordos com mais de 71 países, e aqui estão poucos desses acordos nesse país também, e eu acho que é muito interessante a ser seguido no Brasil, e quase existem. E aí a presença de profissionais, né, atores aí nas relações internacionais é muito importante para que o Brasil possa construir, né, esse relacionamento com os outros países naquilo que é comercial e entender o político de cada um dos países. E o mais importante de todos, então, é a Africa Continental Free Area. Nós agradeço aqui o João Paulo, que me ajudou aqui na confecção desse processo, e esse acordo é um acordo intra-africano, naturalmente. O impacto maior deve ser sentido dentro do mercado africano. Foi assinado em março de 2018. Hoje, 54 países já assinaram, é incrível, né? Existem alguns ajustes, naturalmente, que vão sendo feitos aí ao longo. É a maior área de livre comércio, então, do mundo, né? E propõe aí a livre circulação de bens e serviços, né? E temos mais de 1,3 bilhão de pessoas hoje no continente que vão ser beneficiados de uma forma direta e indireta por esse acordo, e precisa ainda trabalhar aí a questão de negociação de tarefas, solicitar e oferecer serviços. E como o Brasil se beneficia do African Continental Free Trade Area? Nós sabemos que o Brasil hoje é um grande player, sobretudo naquilo que é agro. A África demanda muito o agro. Essa questão da segurança alimentar foi muito colocado justamente em pauta por conta dessa crise muito grande. Então, o Brasil conseguiu subsistir bem essa crise por conta do agro, e esse modelo agro, os países africanos querem importar esse modelo, né, estão dispostos. Eu creio que o Brasil, de alguma forma, também está interessado em fazer, só não tem acontecido ainda, e é por isso que nós sempre levamos essa mensagem de que a África tem aí uma grande parcela das terras agricultáveis que restam ainda no continente, no mundo, aliás, como um todo, e que vai ser um grande fornecedor, um grande celeiro também, né, sobretudo para o Oriente Médio e para a Ásia, né? Então, o Brasil ele pode contribuir com transferência de tecnologia, por exemplo, circulação, distribuição de veículos, em alguns segmentos, como o metal mecânico, onde o Brasil também é muito forte, máquinas, equipamentos. Nós temos, dentro do nosso trabalho na Câmara, nós emitimos também certificado de origem, e quase todos os dias existem máquinas brasileiras indo para o continente africano. Nós entendemos que a agricultura tropical brasileira é a mais adaptável para o nosso continente. Então, nós podemos também pensar hoje um pessoal jovem, né, que é muito interessante, essa composição dos jovens, né, dentro daquilo que é o continente africano, e falando sobre startups, né, e aí eu falo mais um pouco da experiência que eu tive no Sudão, onde o Sudão está sofrendo um bloqueio, né, sobretudo dos americanos em relação à circulação de dólares, e por conta disso, eu falei com alguns jovens da Universidade de Khartoum, quando eu estive lá no Sudão, e eles falaram sobre soluções de criar criptomoedas, por exemplo. Então, eu achei muito interessante, porque são soluções vistas por jovens africanos, né, usando a questão dessas ferramentas tecnológicas hoje que existem, né? Então, as startups já são uma realidade em muitos países africanos, e isso é muito importante, né? Os bens e serviços, né, oferecidos, eles devem estar devidamente acordados aí entre os países. Então, isso aí é uma das coisas que faz com que os free trade agreements, né, eles possam ir adiante, né? O preço justo, nós vivemos num tempo onde é visível, né? Hoje, se você quer saber o preço de um produto, antigamente a gente sempre comentava que o mercado é que define o preço de um produto, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas aí têm hoje uma visão muito mais alargada em respeito do valor das coisas. Então, é importante que se pense nisso quando se trabalha nessa questão. E
outras questões que têm atravancado alguns dos agreements, do free trade agreements, é justamente essa questão de que um país produz, né, e aí vou citar até o caso da SADC, que é SADC, né, o nosso acordo que compreende também o meu país, que é Angola, e que Angola não ratificou ainda e não assinou devidamente, acho que todas as cláusulas. Por quê? Porque está junto com países que são mais desenvolvidos, né? Por exemplo, a África do Sul está dentro do processo, e aí onde a África do Sul é mais industrializada, Angola é menos industrializada, e se não houver um acordo muito interessante, pode ter aí um desnível para um dos lados. Então, é muito importante que se tenha essa visão, né, que esses acordos precisam ser escritos e precisam ser trabalhados de uma forma muito interessante. E a tecnologia hoje, né, é uma realidade, né, e é algo que é muito importante. Então, nós entendemos como fala, né, o momento de ganhar a África agora, e esse ganhar é, de fato, ganhar no compartilhamento das informações, né, aproveitar a crise, né, estamos vivendo um momento desse de crise, né, ganhar competitividade, ampliar o leque de clientes e identificar oportunidades de grandes negócios nacionais e internacionais. Né. Aqui nós trouxemos um pouco para compartilhar, né, com vocês o nosso novo logo, né, da Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Né, nós, como já falei, fomos fundados em 1972, né, faremos 50 anos, e nós criamos essa nova logomarca justamente pensando nisso, mas pensando, sobretudo, acerca da integração, né? A integração entre o norte da África, né, que representado aqui nesse nosso logo pela pirâmide, né, e no meio o baobá, né, que o baobá que tem uma ocorrência mais na África subsaariana, e que é uma árvore, né, que representa vida para nós, vida para a natureza, e aí está a nossa nova logomarca justamente para unir tudo isso. Então, é isso aí um pouco do que a gente trouxe para compartilhar com vocês, e nós entendemos que temos aí ainda o professor Alexandre, né, e vai ser muito interessante escutar um pouco dele também, e agradeço por enquanto a atenção de todos, estamos aí abertos para perguntas no final. Tá? Grande abraço. Muito obrigada, hoje foi maravilhoso. Também várias pessoas comentaram quão rico foi essa apresentação. Até teve um comentário da Silvana falando que a África mudou realmente a vida dela e que ela aprendeu sobre biodiversidade, riqueza, empatia, e se dedicar ao estudo da África é realmente muito especial. Muito obrigada. Agora nós vamos partir para o nosso próximo palestrante, que é a professora Alexandre dos Santos. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde já para todos. Boa tarde. Obrigado, Júlia. Bom, então, vou começar fazendo os agradecimentos de praxe, né? Vou agradecer o convite aí do pessoal da organização desse segundo encontro de Relações Internacionais no Rio, né? Para participar desse evento, dessa mesa em particular, né? Também ao Instituto de Integração de Relações Internacionais, a você, a Rafaela, né? Que fez o convite, e aos meus ilustres companheiros de mesa, né? A embaixadora Irene Vidagala, né? E ao Rui. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade de estar aqui entre vocês, né? Obrigada. Bom, eu fui convidado para fazer uma reflexão sobre o papel da União Africana na integração, no desenvolvimento, na pacificação também do continente africano, dentro desse guarda-chuva, que é o guarda-chuva do encontro, que é Desafiando Atores. Eu tinha começado a preparar alguma coisa para discutir com vocês, para dividir com vocês, e aí aconteceu o golpe de Estado no Mali, tem 10 dias. Então, eu, na verdade, queria propor fazer um exercício diferente aqui, ou seja, de frente para trás, ao contrário do que fez a embaixadora, de trás para frente. Eu quero fazer de frente para trás. E dividir com vocês, na verdade, alguns dos meus pensamentos, das minhas inquietações, dos meus questionamentos, né? Porque eu acho que
com relação ao continente africano, a gente precisa trazer mais questionamentos para gerar mais curiosidade e gerar um pouco mais de encantamento sobre o continente africano, né, e sobre os estudos, né, de história, política, econômica e de relações internacionais sobre o continente, que é tão rico, né? Então, eu vou dividir com vocês algumas das minhas percepções sobre o amadurecimento do papel da União Africana, né? Então, nesse sobrevoo que eu vou fazer com vocês aqui agora, porque o tempo é muito curto, eu vou focar mais um pouquinho nas questões de segurança, até porque a gente está pegando um assunto quente, que é o golpe de Estado no Mali, que foi há 10 dias, e a gente vai falar um pouquinho, quer dizer, vou falar um pouquinho mais sobre, vou estar mais na seara da segurança do que na seara da integração econômica, né? Então, o golpe do Estado aqui no Mali, né, aconteceu no dia 18 de agosto. Né? Os militares se amotinaram numa cidade que é perto da capital, Bamako, que é Kati, Bamako aqui, Kati um pouco mais para cá, né? E eles prenderam o presidente Ibrahim Boubacar Keïta e o primeiro-ministro, o Babou Cissé, e alguns integrantes também do alto escalão das Forças Armadas de lá, e aí dissolveram o parlamento do Mali também. Né? Aí ocuparam a rádio, a televisão, tiraram do ar a rádio e a televisão, ou seja, sem um golpe de Estado clássico. Né? Ainda puseram uma musiquinha clássica para tocar na televisão e na rádio, que de cada 10 golpes de Estado que aconteceram no continente africano, em 9, né, os golpistas, né, os amotinados fizeram isso, então isso já é um indicativo clássico de que houve uma derrubada de um governo, né, por lá. Né? E as reações, né, na arena internacional foram muito rápidas, né? E rápida também foi a reação da organização regional aqui, né? Que é a CEDEAO, que alguns de vocês conhecem mais pelo acrônimo em inglês, que é a ECOWAS, ou ECOWAS, né? Que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é um bloco de integração regional que foi criado em 75 e que, na minha opinião, é a instituição de cooperação mais madura que a gente tem no continente africano. E ela reúne 15 estados, daqui da Nigéria e do Níger até aqui o Senegal, a Gâmbia, Cabo Verde, né? E que foi um dos primeiros a se pronunciar. Né? O presidente, inclusive, o atual presidente, né, da CEDEAO, que foi ex-primeiro-ministro do Níger, também um país que já passou por golpes de Estado, então já tem aí um conhecimento empírico da coisa, né, por 3 golpes de Estado, em 74, em 96 e 94, condenou rapidamente a quartelada, exigiu o retorno às casernas dos militares, né, que fizeram esse motim, e também anunciou uma série de sanções, a suspensão do comércio, fechamento das fronteiras terrestres e aéreas, além da suspensão temporária do Mali da organização. E para um país que não tem saída para o mar, isso causa um impacto muito grande, muito importante. A União Africana se pronunciou em seguida. E, ao meu ver, eu acho que fez isso de uma maneira proposital. Né? Se pronunciou no mesmo dia, né, mantendo também um posicionamento de condenar a ruptura da ordem constitucional, pedir a soltura dos prisioneiros, né, do presidente e do primeiro-ministro, e suspendendo o Mali também provisoriamente da União Africana, né, até que a ordem constitucional fosse restaurada. Né. Essa relativa rapidez, né, da União Africana, ela é sintomática, né, porque geralmente a União Africana, como ela representa, né, como bem lembrou a embaixadora Irene Gala, né, eles representam todos os 54 países do continente, mais o território não autônomo reconhecido pela ONU, que é o Saara Ocidental, né, e não apenas os 15 integrantes da CEDEAO aqui dessa região. Né. E a União Africana vem tendo um posicionamento mais cuidadoso na hora de fazer um pronunciamento logo depois de um golpe de Estado que aparentemente teve o apoio da população, né, lá no Mali, por causa das experiências anteriores que a gente teve. Né? A gente teve o Hirak, o movimento do Hirak, né, na Argélia, que derrubou, né, o presidente de longa data lá, o Bouteflika, e a gente também teve uma movimentação popular que aconteceu no Sudão e que ajudou a derrubar o ditador do Sudão, que foi o Omar al-Bashir. Aqui
Claro, nos dois países, né, sim, a manifestação da população fez com que os militares, né, retirassem, né, fizessem, né, a retirada do presidente do poder. E eu acredito que a União Africana foi um pouco mais cuidadosa, porque queria entender um pouco qual era a situação, né, o contexto da situação no Mali, né? Até porque, né, a instabilidade lá também afeta a estabilidade de vários desses países aqui que estão em volta do Mali, né? Inclusive a Mauritânia e a Argélia, que não fazem parte da CEDEAO, né? E o fato da União Africana ter se pronunciado com uma relativa rapidez, né, significa que essa instituição, confia muito, né, nas atitudes e nas ações tomadas e referenda também as ações tomadas por essa instituição, que é uma instituição que é regional, né? A CEDEAO, pelo seu lado, né, vem se mostrando muito irredutível com relação às exigências, né, as suas próprias exigências para os amotinados, né? Eles pedem que os civis assumam o poder o mais rápido possível, eles pedem que os responsáveis pela instauração, né, desse governo, que é um governo de transição, sejam civis, né, e que se coloque em andamento aí as engrenagens para se estabelecer as eleições legislativas e presidenciais, e a eleição presidencial, dentro de um ano. Então, eles estão muito irredutíveis, né? E estão fazendo um jogo duro também com esse autodeclarado Comitê Nacional para a Salvação do Povo, que são esses militares aquartelados, que deram esse nome aí, acho que mais para tentar se dissociar de um golpe, né, o golpe de Estado, e aludir aí a uma ideia de que eles estão respondendo a um anseio popular e tal, né? Mas o fato é que a União Africana, né, o fato da União Africana estar respaldando e não agindo, né, paralelamente, né, com a CEDEAO, no caso do Mali, mostra um comprometimento político muito grande, uma sinergia institucional e uma confiança, né, que era muito difícil em tempos passados, quando a gente tinha no lugar da União Africana a Organização para a Unidade Africana. Eu vou falar rapidinho da Organização da Unidade Africana, porque quando ela foi criada lá em 1963, né, ela estava incrustada num contexto que era um contexto de Guerra Fria. Os países que recém-independentes no continente africano eram disputados à tapa, né, pelos representantes dos blocos ideológicos da época, os Estados Unidos e a União Soviética e a Europa dentro do bloco capitalista, né? Nesse contexto, imaginem só, de repente, não mais do que de repente, nesse contexto de Guerra Fria, né, num espaço de 10 anos, 35 novos países entraram no sistema internacional, só no continente africano, para a gente falar só do continente africano. Então, imagina, né, a sanha, né, o assédio moral, né, desses dois representantes, dessas duas alas, né, sobre esses países, né? Durante os anos 60 e a primeira metade dos anos 70, apesar desse assédio, a Organização para a Unidade Africana conseguiu levantar e ser eficiente em algumas bandeiras, que foram importantes, né, nessas 2 décadas, né, que era a defesa das independências recém-conquistadas, a pressão pela autodeterminação dos países que ainda eram ocupações coloniais, principalmente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Saara Ocidental, né, pela Espanha, e a Namíbia, né, que era encarada como uma ocupação colonial da África do Sul, né? E também bandeiras contra o racismo e contra os regimes de segregação raciais na África do Sul e na Rodésia, que hoje é o Zimbábue, né? E também foi muito importante para organizar, de certa forma, a junção entre aqueles países que não necessariamente, num primeiro momento, né, cederam a esse assédio das 2 superpotências e ajudaram a legitimar um bloco que estava no meio do caminho entre esses 2 blocos ideológicos, que era o movimento dos países não alinhados. Então, sim, a Organização para a Unidade Africana foi importante nesses quesitos, mas ela degringolou rapidamente, por influência e pressão, né, das superpotências, a uma certa inação, né, e a virar um grande fórum para autopropaganda, né,
desses líderes, né? E principalmente de líderes totalitaristas, nos dois espectros, né? Líderes totalitários nos dois espectros ideológicos, que usavam, né, principalmente os encontros anuais da Organização para a Unidade Africana para fazer uma grande gastança de dinheiro, receber os outros líderes do continente africano e mostrar o quão pujante era, né, a sua economia e o fato de estar ligado a um ou outro bloco ideológico aí, né? Eu acho que, para mim, diante de vários constrangimentos, às vezes internacionais, que esses países, né, que o bloco acabava sendo espelhando, né? Por exemplo, quando o Idi Amin Dada, o ditador do Uganda, assumiu em 1975 a presidência da Organização para a Unidade Africana, ou o Mengistu Haile Mariam, que estava no outro espectro, né? Ligado era um governo totalitarista, mas ligado ao bloco socialista, assumiu também em 1983, em Addis Abeba, a presidência, né? Ele serviu mais para erodir mais a reputação da Organização para a Unidade Africana do que qualquer outra antipropaganda feita por qualquer um dos dois lados ideológicos. Mas acho que, para mim, o exemplo mais emblemático dessa distorção entre a vontade política e o anseio popular, né, digamos assim, que deveria ser o norte da Organização para a Unidade Africana, foi o encontro de 1979, quando o William Tolbert, o presidente da Libéria, aqui, ó, gastou rios de dinheiro para sediar o encontro, né, e para se tornar o presidente durante um ano da Organização para a Unidade Africana, e a consequência direta disso foi ele tirar os subsídios dos alimentos, né? Então você teve uma alta, principalmente do pão, na Libéria, o que foi o grande catalisador para uma insatisfação popular que já acontecia há décadas, e foi o grande catalisador para o golpe, né, de Estado promovido pelo sargento Samuel Doe lá em 1980 e que instaurou lá um regime violentíssimo e mergulhou a Libéria em uma guerra civil que não terminou, continuou, se arrastou pelos anos 80, entrou pelos anos 90 e só foi terminar pelo menos 2 décadas e meia depois, né? Isso sem falar também que cada um que assumia a presidência tinha quase que um dever moral, entre aspas, de desfazer as decisões que foram tomadas pelos seus anteriores, principalmente se eles eram desafetos políticos. Então não tinha aí um gatilho, né, que mantesse essas políticas como umas políticas públicas permanentes, né? E nesse quesito, né, quando a gente foi chegando, né, no fim, né, dos anos 90 e na virada para os anos 2000, depois que acabou, né, essa bipolarização do mundo, né, o ex-presidente da África do Sul, e o primeiro, né, presidente da União Africana, verbalizou, obviamente, um sentimento que era um sentimento comum ao continente africano, que era preciso agora renovar, mudar, né, esse olhar antigo, esse olhar muito preso lá, aquelas instituições, aquele momento que era um momento político da Guerra Fria, e era preciso mudar, né, essas novas diretrizes, né? A gente estava vivendo agora não mais no mundo bipolar, mas no mundo, sei lá, esquizofrênico, onde você tem várias outras linhas de lideranças tentando se firmar no planeta, né? E o continente africano precisava angariar força também para se lançar com mais propriedade, com mais confiança e com mais dignidade também nesse sistema internacional. Então, o Thabo Mbeki, que foi o primeiro presidente da nova instituição da União Africana, né, ele defendia, ele verbalizava, na verdade, que era preciso desenvolver outras iniciativas africanas, né, para enfrentar problemas africanos. E, dessa maneira, fomentar uma busca por soluções práticas e próprias que eram lá, né, que eram questões específicas do continente africano, né, que ela fosse fiadora e mediadora das suas cooperações também, né? Como a CEDEAO, por exemplo, já vinha fazendo desde 1975. Né? Essas questões já vinham sendo discutidas há muito tempo, né, dentro da Organização para a Unidade Africana, com algumas lideranças tentando mudar essa mentalidade por dentro, como o ex-presidente da Nigéria, o Olusegun Obasanjo, que foi líder do Fórum das Lideranças Africanas, que foi, né, um dos grandes catalisadores dessa mudança, né, e que levava em consideração que você não precisava discutir só segurança, você tinha que discutir estabilidade, desenvolvimento e cooperação para você ter governanças de qualidade, né,
E aí, o reflexo disso foi também a criação, junto com a organização, junto com a União Africana, da nova parceria para o desenvolvimento da África, o NEPAD, né, que foi lançado, né, pensando num horizonte aí de crescimento, desenvolvimento econômico, sustentável, uma espécie de alternativa ao receituário, né, que foram as péssimas, né, experiências dos países africanos com esse receituário econômico do FMI nas décadas de 80 e 90, né? Então, havia novos desafios para uma integração econômica e política eficaz, né, no cenário internacional, né, e a África estava vivenciando isso. Você tinha agora emergências humanitárias, você teve antes, mas tinha muito mais agora, segurança alimentar, questões de segurança alimentar, questões seríssimas de sustentabilidade, por exemplo, o avanço da desertificação no Quênia, né, e no Sudão, que propiciou ali os conflitos na região do Darfur. Você tem um encolhimento cada vez mais rápido do Lago Chad, né? Questões de tempestades e inundações no interior do Moçambique e no Malawi, por exemplo, né? E novos atores dessa guerra assimétrica que começavam a surgir e impor um novo desafio, né, para a organização desses países, né? Na Somália, onde você tem questões até hoje com o Al-Shabaab, no Mali, no próprio Mali, né, com aqui essa região totalmente instável, aqui com a Al-Qaeda do Magrebe Islâmico por lá, o movimento dos Tuaregs para tentar estabelecer aqui uma república independente de Azawad. Você tem aqui também os representantes do Estado Islâmico aqui, né? E você tem também pandemias, epidemias, né? Pandemias como o do Ebola, epidemias como o do HIV/AIDS. Isso mostra, né, que o avanço e atualização desses objetivos coletivos, né, do continente eram necessários. Apesar da gente ter, né, âncoras que ainda prendem o continente, né, num passado de regimes autoritários, como, por exemplo, a Guiné Equatorial, os Camarões, República do Congo-Brazzaville, o Gabão, os próprios Chad, a República Centro-Africana, o Uganda, a Suazilândia, a Eritreia, né, e até no Ruanda, que foi citado pelo Rui, né? E aí está a novidade, eu acho, né, que são regimes autoritários trajados de regimes democráticos, com exceção da Suazilândia, porque a Suazilândia é um regime autocrático e ponto final, né? O rei lá é o rei e pronto, né? Sim, eu acho que o mais importante aí, nessa passagem da Organização para a Unidade Africana para a União Africana, é essa dessacralização das soberanias e você criar uma possibilidade de intervenção, né? Nos moldes que são os moldes das intervenções humanitárias da ONU, né? Nesses 18 anos, né, de União Africana, aconteceram 6 intervenções em estados soberanos, né? República Centro-Africana, Comores, Sudão do Sul e no Burundi, né? Porque agora você tem o Conselho de Paz e Segurança, né, dentro, né, da estrutura, que é a estrutura da União Africana, que prevê o direito, né, o dever da instituição de intervir num Estado integrante, num Estado membro, né, se ele estiver cometendo flagrantemente crimes de guerra, de genocídio ou crime contra a humanidade, né? O caso do Burundi, por exemplo, foi um caso assintomático, foi um caso bem sintomático, né? O Burundi presidia o Conselho de Paz e Segurança em 2003, quando foi votado, né, e aprovado o envio de uma força de paz, mesmo contra a vontade do Burundi em 2003, porque já estava acontecendo uma série de conflitos entre o Tutsis e Hutus dentro do país, e o fantasma daquele genocídio que tinha acontecido no Ruanda em 1984 estava rondando ali os sentimentos gerais, né, dentro da Assembleia Geral e dentro do Conselho de Paz e Segurança. Todas essas ações, né, efetivas, né, efetivadas pela União Africana, se deram, né, em regiões onde as organizações econômicas, né, essas organizações que o Rui acabou de apresentar, eram regiões ou organizações um pouco mais frágeis, né, que ainda mais frágeis, como a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, ou elas vivem um impasse de décadas, que é a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que reúne 8 países aqui do chifre da África, né? Ops, do lado de cá. Aqui, ó. Tá? E o meu mapa não tem o Sudão do Sul, porque o meu mapa é de antes de 2011,
né? Mas voltando para o Mali, né, o fato, né, da União Africana referendar as decisões, apoiar o protagonismo da CEDEAO, é uma prova de maturidade e de comprometimento da instituição com a principal organização de cooperação e integração regional ali da região, né, da África Ocidental. Né? Mostra que mesmo ela tendo uma certa experiência em lidar com golpes militares ou com intervenções, né, a CEDEAO tem uma experiência muito maior. Né? Então eu queria só fechar, dizendo que nós estamos num compasso de espera, né? Com relação à resolução da situação lá no Mali, mas os grupos jihadistas do norte não estão. Né? E numa situação como a do Mali, né, que está em aberto, é muito mais importante para a União Africana dar respaldo à CEDEAO do que disputar um protagonismo com ela. Obrigado. Bom, muito obrigada, professor Alexandre. E, gente, nós recebemos muitas perguntas. A gente tentou aqui fazer um compilado, mais ou menos. E eu peço só para responderem com um pouco por conta do tempo. Então, a primeira pergunta dos nossos congressistas, a maioria deles comentaram sobre a presença chinesa na África, no continente africano. E isso teria um caráter mais de cooperação mesmo ou de neocolonialismo? Que a presença chinesa na África contribuiu em relação à logística, infraestrutura? Bom, se puderem responder. Pode, por favor, embaixadora. Olá. Faz tempo que vocês não ouvem minha voz, né? Preciso entrar, senão até acham que eu desapareci, né? Parabéns, professor Alexandre. Já escrevi lá nos comments que você é um craque, que a gente tem que seguir mais você. Já estou lá. Rui é um parceiro. Obrigado, embaixador. Tempo, né? Que bom sempre ouvir e tendo tanto interesse aí nos comentários sobre os temas econômicos, muito importante. Sobre a China, eu gosto de ser espírito de porco, né? Eu gosto de dar uma visão diferente. Eu acho que essa pergunta sobre China na África é uma pergunta pautada pela imprensa ocidental. Como o Ocidente está perdendo espaço na África, nada mais natural do que chamar a atenção de todo mundo para o ocupante desse espaço que está sendo deixado pelo Ocidente. Então, essa é a primeira questão. A quem beneficia essa pergunta tão enfática sobre os chineses na África? Interessa a quem está tendo uma concorrência hoje mais acirrada e interessa àqueles que querem preservar o seu espaço de dominação do período colonial. Para os africanos, quando você está dentro do continente, o que se ouve em termos muito claros é o seguinte, é claro que eu vou escandalizar, tá? Mas, enfim, depois você tira o tom do escândalo. Entre você ser explorado por americano e por inglês e francês, ou ser explorado por chinês, vamos ver quem oferece o melhor preço pela minha exploração. Então, para o continente africano, e agora falando sério, para eles a China é apenas mais um parceiro que pode trazer componentes interessantes para as parcerias internacionais. E aí, então, a pergunta é, o que a China está fazendo na África? Ela está conseguindo, de fato, ampliar e ocupar espaços que o Ocidente, porque tem outras lógicas e outras estratégias, está deixando de lado? O que a gente vê é que capitais ocidentais estão fazendo reserva, por exemplo, de terras no continente africano. E os chineses estão ocupando, porque eles precisam, inclusive, dessa projeção externa, faz parte da estratégia chinesa. E aí a pergunta vem, e o Brasil? O que o Brasil se beneficia ou se prejudica com isso? O Brasil, querendo participar desse esforço na África, ele pode jogar tanto nas parcerias com o Ocidente, quanto ele pode jogar nas parcerias com os chineses. E, por exemplo, com o mundo árabe. Se o mundo árabe tem muito capital para investimento, e se a gente pode fazer parcerias no continente africano, mas a gente precisa de capital, vamos utilizar parcerias com o mundo árabe. Então, eu acho que, sobretudo, quando se dá esse foco tão grande para a China, a gente tem que perguntar, mas por que esse debate tão grande sobre a China? A gente quer reservar a África fora do mundo
e ninguém vai atuar na África, a gente vai abandonar a África, vai passar dois oceanos, vão passar por cima e desaparecer? Não, não vai acontecer. O Ocidente saiu porque tinha outros interesses, hoje os interesses do Ocidente na África são, sobretudo, do ponto de vista associado a terrorismo, associados a questões estratégicas. Então, para o desenvolvimento econômico, a China falou, presente. É isso. Eu só queria complementar o que a embaixadora falou. Eu estive na Etiópia, na União Africana, e é muito interessante que o novo prédio da União Africana foi construído pelos chineses, né? E hoje eles têm livre acesso, eles são o único país que pode fazer propaganda lá. Então, quer dizer, na realidade, existe um trabalho, houve um movimento da China para os africanos. Mas sempre tem-se essa ideia de, que é um neocolonialismo, alguma coisa. Eu entendo que hoje, algumas das lideranças africanas têm essa visão de saber decidir qual é o melhor tipo de parceria que tem. Então, nós tivemos aí o primeiro-ministro da Etiópia que ganhou o Nobel da Paz o ano passado. Entendeu? Então, temos lideranças, hoje temos jovens, hoje pessoas com uma formação mais global que podem decidir sobre os destinos da África. Então, essa diáspora, esse pessoal que está hoje, né, em cargos de destaque, que vai poder decidir sobre qual é a melhor parceria para a África. Mas a China tem se mostrado, só para você citar, vou até só para complementar também aqui, hoje tem grandes, em Angola, por exemplo, que é o meu país, nós temos hoje grandes infraestruturas que foram construídas pelos chineses, cidades, né, que saíram do zero, né, lá no meio da floresta, que de repente criaram uma cidade. E essas pessoas que estão morando nas cidades eram pessoas que antes estavam deslocadas em lugares como quase favelas, praticamente. Hoje moram num lugar onde tem água, tem luz, tem uma infraestrutura, e aí vai se formando uma classe média. Naturalmente, aí o outro lado, né, e aí você, acho que cria, né, qual é o juízo que você quer dessa situação, mas, por outro lado, quando você chama a pessoa para fazer a manutenção lá no seu apartamento, é um chinês que vem para fazer a manutenção. Então, quer dizer, poderia ser balanceado isso, ter um pouco de mão de obra local, mas, como eu falei, isso, mais uma vez, cabe às lideranças africanas decidirem até que ponto querem essa influência, mas isso hoje é patente ao mundo e é algo que é levado ao debate, né? A situação no Ruanda, né, que nós já falamos tanto, também eu acho que surgiu desses disque, né? Então essa coisa de querer voltar uns contra os outros, então isso está dentro daquilo que são as relações internacionais, precisam ser vistas com muito cuidado, depende do lado, depende daquilo que você quer enxergar. Eu queria complementar a fala de vocês dois, embaixador e Rui, porque eu acho que tem uma questão aí também, que é o seguinte, dizer que a China tem interesses neocoloniais no continente africano também é exercer um olhar preconceituoso e etnocêntrico sobre as lideranças africanas. Por que a gente acha que eles são tão ingênuos a ponto de serem enganados, né, e de serem ludibriados pelos chineses? Né? Aí, esse tipo de comentário, esse tipo de questão, encarna um olhar paternalista sobre os países africanos, que eles precisam ser tutelados para desenvolverem relações com outros países, inclusive com países vorazes como a China. E todos os estados africanos têm a sua responsabilidade e têm perfeitas condições de estabelecerem relações com quem eles quiserem, né? Os países africanos, assim, a gente falou africano como, assim, de uma maneira bem generalista, né? Eles já foram muito mais ingênuos nessas relações com a China, principalmente na virada da década de 80 para a década de 90. Mas hoje as parcerias têm muito mais qualidade, são muito mais críticas, porque essas relações, inclusive, já amadureceram. Obviamente tem países, sim, como foi o caso do Sudão, né, que via na China uma espécie, o próprio Zimbábue, né, viam na China uma espécie de FMI, já que eles não tinham acesso às instituições de fomento internacionais, porque eles estavam banidos, eles viam a China como lugar que emprestava dinheiro fácil a contrapartidas que para eles pareciam aceitáveis. Né? Mas isso não significa em nenhum momento que os países africanos são ingênuos, são tolos, né? E são ludibriados pela China, muito pelo contrário, acho que a gente tem que parar de encarar o continente africano, né, porque isso é um olhar colonialista ainda, um resquício desse olhar cheio de preconceitos e até racista em alguns casos, parar de olhar o continente africano como um bando de líderes ingênuos que se deixam enganar pelo primeiro, né,
pela primeira grande potência oportunista que queira se estabelecer lá. Não é assim, gente. Bom, perfeito, muito obrigada. A próxima pergunta é mais, na verdade, um pedido... Dá licença, sobre o que o professor Alexandre falou. Isso é muito importante para os brasileiros, né? Eles não acham que eles chegam, que nós brasileiros chegamos lá e só que estamos vindo de um país dito negro, que tem uma presença, que os líderes africanos vão olhar para nós brasileiros ou que os empresários vão olhar para a gente e achar que, nossa, os nossos irmãos brasileiros chegaram aqui para oferecer tudo. Não, é comum no âmbito da comunidade de língua portuguesa, por exemplo, eles explorarem uma rivalidade de tentativa de liderança entre Portugal e Brasil. Eles são absolutamente competentes nesse jogo. Eles passaram a vida, como disse o professor Alexandre, a vida independente nesse ambiente de confronto leste-oeste. São lideranças e homens e mulheres de negócio absolutamente sofisticados no tratamento dos interesses do continente. Obrigada, desculpa interromper. Sem problemas, perfeito. A Júlia Brunoro pediu mais uma recomendação para vocês de livros, podcasts, artigos ou qualquer outro material que aborde a temática que vocês trouxeram. Porque é a primeira vez que ela ouve falar de pessoas assim, com tanta, do tema, com tanta propriedade e tanta riqueza de detalhes. Posso começar? Pode. Eu recomendo os livros do Alberto da Costa Silva, que acho que talvez seja o nosso maior africanista, né? A Manini Olibambo e a Enxada e a Lança. E recomendo também, para que a gente entenda o continente africano de uma perspectiva mais contemporânea, o livro da embaixadora Irene Gala, que eu, inclusive, quando fui convidado para cá para essa mesa, estava lendo e marcando, né, assim, furiosamente. Não foi E eu queria convidar vocês, se vocês realmente tiverem interesse, eu tenho feito um projeto, né, no meu Instagram, na verdade, que é entrevistar pessoas brasileiros, né, ou pessoas do continente africano, cidadãos dos países do continente africano, que falam em português, para contar um pouco como é que é a experiência, principalmente nesses tempos de Covid, e o que estão vendo lá. E abri um canal no YouTube para pendurar essas entrevistas. Então, acho que é uma curiosidade. Eu estou aqui fazendo apologia a mim mesmo, só estou abrindo um outro canal no qual vocês também podem pegar algumas informações. Acredito que o Rui e a embaixadora Irene também vão dar agora outras dicas, que são dicas sensacionais, porque o que a gente quer com vocês também aqui, o objetivo, é criar um encantamento e mostrar para vocês que o continente africano é um continente sensacional de estudar, de pesquisar, de conversar sobre, né? Nós temos 3 apaixonados aqui e eu acho que a gente meio que transborda um pouco esse sentimento ao conversar com vocês. Embaixadora, por favor. Eu acho que o microfone da senhora está... Eu estou colocando nos comentários para todo mundo algumas referências, mas eu queria só usar uma expressão que eu uso com frequência, que eu não tive a vontade de falar, que é o ditado africano, que é: até os leões aprenderem a escrever, a história vai contar o registro do caçador. Until the lion learns how to write, history will praise the hunter. Então, o mais importante é buscar fontes africanas para aprenderem sobre a África. Então, vou deixar alguns registros nos comentários do YouTube. Ótimo. Da minha parte, só tem um livro que nós escrevemos em parceria com a professora Zilda Mendes, do Mackenzie, chama-se Como Exportar para os Países de Língua Portuguesa. Nós sempre trabalhamos com a ideia de que a integração do Brasil, sobretudo em comércio com os países africanos, ela deveria iniciar pelos países de língua portuguesa, né? Eu já estive, eu acho que só exceto Moçambique, já estive nos outros, e é muito interessante, né, que vocês tenham isso aí dentro da vossa bibliografia. Mas a embaixadora Irene Gala é especialista
questão de livros e indicações. Então, podem ir aí nas recomendações dela, que até, né, para o nosso escritório, né, que fica aqui em São Paulo, ela já mandou uma bibliografia aí, ela é apaixonada, escreve e realmente a recomendação dela é a melhor de todas. Posso fazer uma parte só para fechar? Eu acho que tem uma coleção, que é a coleção da Unesco, que é do História Geral da África, e que ela é, para mim, acho que um divisor de águas, e ela está toda disponível online, basta vocês escreverem aí História Geral da África, baixarem, são 8 volumes, todos escritos por intelectuais africanos, né, a partir dos anos 80, um projeto dos anos 80, e assim, para mim, foi um grande divisor de águas, porque aí eu tive contato com as pessoas que estavam do outro lado, né, do standard de pensamentos das relações internacionais, que eram todos Estados Unidos-cêntricos e eurocêntricos, né? Sim. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o convite, por ter feito essa mesa incrível. Tá todo mundo, nossos congressistas, assim, estão muito felizes por terem ouvido vocês. E já acabou? Para mim também, eu poderia ficar horas aqui conversando com vocês, mas infelizmente chegamos ao fim da nossa mesa. Em nome do Integre e do RI, eu agradeço realmente vocês. E, gente, não saiam, porque a gente vai ter um recado do nosso... Eu não preciso falar, Júlia, não pode dar, tá? Rapidamente, o seguinte, primeiro que eu brinco, eu tenho que fazer minha tese feminista aqui, né? Quando você dá a voz para a mulher, nunca tem pouco tempo para ela falar, porque quando a gente tem a voz, a gente tem que falar muito tempo por causa do silêncio que nos impuseram a vida inteira. Então, esse é um tema. O seguinte eu tenho insistido que as relações Brasil com a África, estão vulneráveis porque nós temos um problema muito sério de racismo no Brasil. Então, a luta contra o racismo no Brasil vai nos ajudar na aproximação com a África, porque hoje o brasileiro, quando olha a África, projeta sobre o continente o mesmo tipo de racismo que ele coloca. É igualmente estrutural. E, da mesma forma, a aproximação com a África vai nos trazer essa possibilidade de ajudar a superar essa chaga da nossa história. Não podia terminar sem fazer esse registro importante de que a luta contra o racismo é, ao mesmo tempo, uma promoção das relações Brasil-África e vice-versa. Obrigada e um abraço a todos. Bom fim de semana. Muito bem, embaixador. Faço suas as minhas palavras também aqui de tchau para todos. Bom fim de semana. Muito obrigado, viu? Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Eu também agradeço, né, a tão ilustre presença e Júlia, obrigado a você e ao seu time pelo convite, e eu vou usar uma palavra da minha língua quimbundo. Fiquem bem. Mushala Kiambote. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima, espero. E bom, gente, não saiam, porque nós teremos um recadinho de um dos nossos apoiadores aqui do evento. E 1h40, nós teremos uma mesa incrível sobre convergência de crises do Oriente Médio no pós-Covid-19. Então, permaneçam aqui. E é isso. Até a próxima.